que eu estou usando é a NVI, né, a Nova Versão Internacional. Eu vou ler do 1 ao 8, e eu peço que os irmãos estejam acompanhando aí o texto. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Quero convidar os irmãos a repetir comigo o verso 8. Juntos, vamos juntos. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Deus querido, obrigado pela tua palavra lida. Ela é viva, ela é eficaz, ela que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e o Senhor que conhece a intenção do nosso coração, continue falando conosco nessa noite de um culto tão significativo para cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em profeta, o que é? O que vem à sua mente quando você pensa no profeta? Vem o quê? Vem a imagem de quê? De alguém assim novinho, verdinho na vida ainda? Possivelmente não. O que vem à nossa imagem, quando a gente pensa num profeta, já é um homem experiente, normalmente, né, nesse corte que hoje está bem moderno, né, com pouco cabelo aqui, bastante barba aqui, né, para compensar a falta em cima, a gente começa a deixar crescer um pouquinho mais a barba. Mas eu não sei você, mas a imagem que vem é isso, é alguém que talvez viva diferente aí do modo de viver social, mas, não sei se é a informação dos irmãos, Isaías aqui no capítulo 6 está com 18 a 20 anos no máximo. Ele está aqui novinho ainda, novinho, um jovenzinho. E a gente precisa entender um pouco o pano de fundo que está aqui, para a gente entender o que Deus está fazendo com ele aqui. Alguns livros da Bíblia, eles não são escritos cronologicamente. Se você for lá na primeira página de Isaías, você já vai ver o Isaías lá pregando. Já tem lá uma palavra dele muito direta. E só aqui no capítulo 6 que mostra como ele chegou lá. Então, é um livro que é escrito didaticamente. A Bíblia, o livro de Isaías não teve a preocupação de ir colocando cronologicamente. Então, aqui no capítulo 6, no chamado de Isaías, ele está ali novinho, com 18 e 20 anos. E a situação de Isaías, depois de um período, né, de um governo longo do rei Uzias, o rei Uzias, mais ou menos de 740 a 792, fez um reinado e foi muito bom. E foi um período sim de prosperidade, do povo avançando, das coisas acontecendo, o que nos leva até uma discussão que se tem muito quando se pensa no reinado do rei Uzias, e não é essa a nossa tônica aqui hoje, mas é só para fazer um destaque, de que nem sempre quando as coisas estão prosperando é sinal que a gente está debaixo da vontade de Deus. Né? Mas o reinado do rei Uzias foi muito bom, ele viveu uma época muito boa. E agora, o que está acontecendo? O texto começa dizendo que quem morreu? O rei Uzias. No ano
em que o rei Uzias morre. Por que que no chamado de Isaías tem esse destaque? Porque nós sabemos que Isaías era filho de Amós, capítulo 1. Amós não é o profeta, Amós era alguém ligado à corte. E Isaías, aqui com seus 18, 20 anos, aqui no momento do seu chamado, ele está naquele momento da vida em que ele está projetando a sua vida para o futuro, pensando com seus anseios de jovem como vai ser o seu futuro. E ele já tem muita facilidade, porque ele faz parte de pessoas privilegiadas, porque o seu pai é ligado à corte do rei Uzias. Então, nós sabemos pela escrita de Isaías, que Isaías fez parte de um grupo seleto de pessoas, que teve acesso, sim, à elite econômica, que pôde estudar, pôde ter bom estudo. Quando nós lemos Isaías, a gente percebe que ele era realmente muito inteligente. Mas o que acontece com esse jovem? Acontece que a sua segurança acaba. O rei Uzias morre. E não só isso. No ano em que o rei Uzias morre, um pouquinho depois, 740, quando chega em 722, logo 18 anos depois, os assírios, eles começam a avançar. E toda vez que você vê povo assírio na Bíblia, você lembra que era um povo que, quando ia para uma batalha, a turma era boa de briga. Né? Se fosse lá no MMA, seria o Anderson Silva lá, só tinha Anderson Silva lá, o pessoal bom de conquista. E os assírios estavam avançando, né, bastante, e aqui o jovem profeta está no momento em que ele começa a ver desmoronar tudo aquilo que ele tem como segurança na sua vida, tudo aquilo que ele tem como projeto na sua vida. Então, por isso que o texto diz isso, né, nos chama a atenção para isso. Vale a pena destacar isso aqui. Né? E o que acontece agora, né, com Isaías, com esse jovem, o que acontece com ele, que o leva a uma decisão muito importante, da qual nós lemos no versículo 8. Acontece que o papel das crises na nossa vida, eles têm algo assim fundamental para que a gente consiga ouvir e entender o que Deus quer conosco. Sabe, gente, olha, se Deus fizesse assim, e Deus faz os milagres e opera da maneira que quer e age do jeito que quer, mas quando Deus faz isso e está tudo bem na nossa vida, é possível que a gente olhe e fale com o Senhor: "Ih, Senhor, faz de novo. Que bom, e anda sobre as águas. Olha que bacana." A gente não entende o que tem por trás do milagre de andar sobre as águas. Multiplica pães, multiplica de novo. Que bom, olha, ele tem uma padaria natural, né? Ele vai ali multiplicando, vai fazendo. Multiplica de novo. Quando as coisas estão indo bem, a gente pensa que o milagre pode virar até um show, pode virar um evento. Mas Deus, quando faz milagre, Ele não faz para mostrar-se. Deus não tem problema no seu caráter, né? Ele não precisa autoafirmar-se, né? Deus, quando faz um milagre, existe um motivo, um porquê. E o milagre que Deus quer fazer, e fez aqui na vida de Isaías, na minha vida e na sua vida, é o milagre de transformar o nosso caráter à semelhança de Cristo. Né? Que esse é o grande milagre, quando o homem se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. Então, veja bem, o que esse jovem vê no ano em que ele destrona de todo o seu projeto pessoal para o seu futuro? O texto é muito claro. Ele diz que Isaías vê o Senhor reinando e governando sobre todas as coisas. Amém ou não amém, gente? Olha que destaque interessante, sabe? No ano em que o rei Uzias morre, no ano em que as coisas ficaram difíceis para ele, né? No ano em que a situação fica terrível, o que ele passa a perceber?
ele passa a perceber e ele enxerga. E talvez, gente, no momento, a gente não tem esse destaque aqui no texto. O texto não nos conta isso. Nós não sabemos se ele está aqui num dia do sabá, né, que era o dia de estar junto, todo mundo junto adorando. Nós não sabemos se esse impacto, esse sentimento, né, o levou a ir sozinho lá ao templo para adorar a Deus. A gente não tem isso. A gente tem o relato de que houve nele um impacto muito grande e ele faz aquilo que nós fazemos quando caímos e somos destronados de toda a nossa segurança. Nós buscamos a Deus de uma maneira diferente. É assim ou não é? Eu lembro-me, contei isso quando tive em 2011, pastor. Eu estava no Haiti, quando teve o problema aqui. Estava lá em missão pela Junta de Missões Mundiais, porque em 2010 teve o terremoto do Haiti. Em 2011, eu fui com uma comitiva até o Haiti, de missionários. Fomos lá levar situações, fomos ver como estavam os obreiros autóctones, fomos lá trabalhar e ficamos lá uns 15 dias. Eu tive que me deslocar lá no Haiti. O Haiti, em 2011, estava com uma situação terrível social, terrível mesmo, problema de doença, de malária. Eu visitei lá um local em frente ao Palácio do Governo, com 50 mil pessoas morando em lona. Você imagina isso? Né? A quantidade de doença, de complicações, de coisas que acontecem ali. E graças a Deus pela igreja, por missões, porque tanto dinheiro que se enviou ao governo, o governo acabou usando uma parte daquele dinheiro para eles. Essa situação que os homens têm. Mas a igreja estava lá. E eu precisei me deslocar de um local para outro e precisei usar um avião pequeno. E eu faço parte das pessoas, o pessoal da Junta de Missões, por eu estar em Junta de Missões, fiquei lá de 2009 a 2017, eles diziam, não, você vai se acostumar a andar de avião. E, gente, eu não me acostumei a andar de avião. Eu sempre sinto dor de barriga, eu sempre acho que aquele vai cair aquele dia, é o meu, que é o escolhido. Eu tenho esse negócio comigo, e não adianta, eu enfrento, vou, e não adianta dizer que acostuma, que na época de junta viajei muito e não acostumei. Sentia todas as dores, é terrível para mim é angustiante. Eu estou indo ali, eu me sinto assim, o cordeirinho indo para o momento lá de ser imolado. Bom, entrei num aviãozinho pequeno, cabiam 15 pessoas, e o avião decolou, e chegou um determinado momento ali, voando, aquela aeronave frágil, eu achando mais frágil, começou a ter turbulência. Mas não era turbulência dessa que eu já peguei, de tremer, não. Era turbulência de ele perder sustentação. Gente, é terrível. Ele perdia a sustentação, ganhava sustentação, e eu podia ver o piloto. Eu vi que ele estava ali tentando, e eu falei, hoje chegou o dia, né? E por incrível que pareça, naquele momento ali terrível, e todo mundo bota cinto, e a gente se posiciona, e ele dizendo, vai passar, se comunicando, eu olho assim, e eu vejo já um senhor que eu não conheço orando. Eu vejo os irmãos lá atrás, já todo mundo contrito. Eu disse, gente, que hora boa para a gente fazer um culto. Todo mundo olhando para o Senhor, todo mundo temente a Deus. Há quem diga que existe, quem não acredita em Deus, até pegar um momento que você não tem saída. Talvez o avião nos dê esse sentimento, porque o defeito está lá em cima, e a oficina está aqui embaixo, então a gente tem esse problema. E, gente, quase que eu falei, irmãos, vamos fazer um culto, vamos chamar o irmão Tiago aqui, vamos cantar uma música do irmão Tiago aqui, tão boa, as canções. Vamos orar, Mas falando isso é porque momentos de crise, irmãos, a gente faz igual Isaías. A gente é diferente. Momento quando a gente perde o nosso centro de sustentação, quando Isaías olha a realidade do futuro, e depois daqueles 52 anos, iria trocar o rei, e provavelmente ele ia perder. Nós trocamos aqui a cada 4 anos, é uma confusão danada. Você imagina trocar um de 52 anos, e que você estava pertencendo àquela corte, com todas as facilidades disso. Então, nesse momento, fica mais fácil da gente buscar a vontade de Deus, saber o que é,
né? E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente sabe que Deus fala de diversas maneiras, Deus fala conosco por meio da Bíblia, Deus fala conosco por meio do Espírito Santo, Deus fala conosco por meio de pessoas, Deus fala conosco por meio da igreja, né? Deus usa tantas maneiras, mas tem uma que C.S. Lewis disse, eu gravei isso dele, ele disse que quando nós passamos por circunstâncias, Deus está usando o megafone dele para falar com a gente. E circunstâncias falam conosco de uma maneira diferente. É isso que esse jovem está passando aqui, né, nesse momento. Ele está passando por um momento onde ele vê a prosperidade indo embora, ele está vendo que a situação está difícil e ele está com os seus sinais, está mais sensível, ele está mais sensível ao que Deus quer fazer com ele. O texto diz o seguinte: acima dele, né, continuando aqui, porque o primeiro princípio que Isaías aprende é que Deus reina sobre todas as coisas. É a primeira coisa que ele vê. E, seguindo aqui o segundo princípio, né, a Bíblia diz o seguinte, olha, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O que está acontecendo aqui? Segundo a minha pesquisa, é a única vez que aparece o relato de serafins. Eu fui olhar, né, a raiz no hebraico é serafos, arder, é queimar. Os serafins estão no momento onde eles estão fazendo uma adoração a Deus, onde, eu não sei se você já sentiu isso, mas está tão bom, está tão bacana. Eles estão adorando a Deus e proclamando um ao outro sobre a santidade de Deus, que a gente sente aquela chama arder na gente, né? Aquele fogo do Senhor que vem trazer para nós aquele acalento, aquela certeza de que Deus está conosco. E agora, Isaías está tendo uma noção do que é e da importância que é para ele que vai se tornar o grande profeta, ele vai entender um pouquinho sobre santidade. Por que é importante a santidade para quem tem uma experiência com Deus? Por que o nosso Deus, santo, 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 né, no hebraico não tem santíssimo, por isso repete, é a maneira de intensificar que ele é santo. Em português a gente tem santíssimo, mas não tem, então é santo 3 vezes. Por que essa necessidade? Porque a nossa alma, ela tem anseios que se refletem com a santidade de Deus. Nós queremos, no nosso íntimo, saber ou ter a pureza. Nós queremos no nosso íntimo, somos impulsionados com esse Deus, a ter um reflexo dessa santidade de Deus na nossa vida. E Deus estava aqui falando com ele, que no momento em que ele descobre que Deus reina, em seguida ele descobre que Deus é santo. E que Deus quer fazer essa obra na vida dele, e falando de santidade com ele, e mexer com o íntimo de Isaías, porque ele pensava que o problema dele era que os assírios estavam avançando e iam dominar, e dominaram, porque já tinham dominado Samaria, e logo em seguida iriam dominar, e ele estava perdido, guerra vindo. Ele estava pensando que o problema dele é que o rei Uzias havia morrido e agora acabou. Mas ele tinha um problema muito mais profundo do que esse. Deus precisava tratar o íntimo dele, de Isaías, e remexer, e queimar, e curar. Vocês estão entendendo isso, gente? Estou conseguindo explicar isso, sim ou não? Sabe, Deus estava tratando ele, porque é nessa hora que ele vê isso. Há uma manifestação aqui e sai, a Bíblia diz, o texto diz que sai numa forma de grito. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo
de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Gente, é impressionante a gente descobrir o que Deus está fazendo na vida de Isaías. Primeiro, Deus mostra para ele que continua soberano sobre todas as coisas. O mundo está caindo. Março de 2020, gente, veio a pandemia. Nós ficamos abalados. Aonde Deus estava? Continuava reinando soberano sobre todas as coisas. Então Deus está ensinando para ele isso. Eu estou aqui. O rei caiu. Tem problemas. A economia está piorando. E agora Deus está tratando ele, dizendo sobre a santidade. Eu gosto muito de um teólogo, A.W. Tozer, que ele diz o seguinte, a fala dele: se você tiver que escolher entre a felicidade e a santidade, ele diz, escolha a santidade, porque para Tozer, a santidade vai automaticamente te levar à felicidade. E aí, o desejo, né, ele fala do desejo. Entre o desejo de ser santo e o desejo de ser feliz, busca o desejo de ser santo. Porque na hora que você vai buscando a santidade, aquilo vai gerando em você felicidade. Automaticamente, para Tozer. E eu acho que é uma mensagem que faz muito bem, combina com a gente. Porque se você reparar hoje, gente, está todo mundo querendo ser feliz. E essa busca da felicidade, eu vou dizer para vocês como pastor, atendendo a pessoas. Há um tempo atrás eu atendi uma moça, ela deve ter seus 40 anos, já com a sua autonomia, mulher com autonomia financeira, aos 40 anos, um carro bacana, uma casa legal, um namorado bonitão, bombadão assim, né? Um marido, moram juntos, amaziados e tal, mas estão lá. E ela falando de como ela estava infeliz. E eu, como eu tenho rede social, eu disse para ela, mas olha, não é, o que você está me falando não combina com isso aqui. Olha isso aqui, sucesso total, tanta felicidade. Ela disse assim para mim, pastor, rede social é tudo mentira, isso aí é uma mentira. E o ponto dela, ela disse para mim uma frase, o pastor Renato deve ter ouvido muito, eu só quero uma coisa, eu só quero ser feliz. Gente, faltou e falta nela, e é um trabalho talvez longo, e como pastor ali eu pude dizer, e convidá-la a abrir o coração a Cristo, e deixar Ele remexer. E Deus vai remexer e vai tocar em áreas que Deus sabe, de cada um de nós que a gente precisa. A realidade de Isaías foi o quê? Ele grita o quê? Ai de mim, porque eu tenho o quê? Lábios impuros. Deus precisava resolver isso no íntimo dele. Precisava ir lá e ele, na hora que está tendo essa experiência com Deus, isso vem, isso revela, isso brota ao ponto dele gritar, socorro, Senhor, me ajuda, eu descobri o meu problema é esse, eu tenho um problema sério. E pesquisando aqui um pouquinho para saber sobre lábios impuros, a primeira coisa que me veio à minha mente enquanto estava olhando o texto foi pensar em alguém que alguém que tem um vocabulário com muito palavrão, né? Mas a ideia aqui do texto nem é essa, não. A ideia do texto aqui é que Isaías, ele era alguém que usava das suas palavras para ferir. Sabe alguém que talvez entra toda hora em trocação com outra pessoa? Sabe gente que tem uma espada na língua, né? Um termo da gente falar. Pessoas que com a sua fala sempre denigrem, sempre criticam, sempre jogam para baixo e sempre estão dispostas a ferir com a fala. Você conhece gente assim? Cuidado, se você não conhece, a pessoa pode ser você mesmo, né? Eu sempre brinco assim lá na igreja. O pastor Renato falou para eu me sentir na minha igreja, então estou me sentindo na minha igreja. Então, irmãos, Isaías tinha um problema. E mais,
ele tinha um problema e a turma que andava com ele tinha o quê? O mesmo problema. Ele tinha esse problema, ai de mim, e também o pessoal que anda comigo faz a mesma coisa, né? Então, a gente muitas vezes pensa que a nossa fragilidade está porque a gente não conseguiu nossa autonomia financeira. A nossa fragilidade está porque o momento econômico é difícil, o país, as coisas estão subindo. Sabe, olha, a nossa fragilidade está no FMI, nossa fragilidade está porque o presidente lá dos Estados Unidos, ele fala alguma coisa e a bolsa deteriora. A nossa fragilidade está porque o Bitcoin estava subindo, agora está caindo. A nossa fragilidade está... A gente vai pensando isso. Mas Deus está mostrando que a fragilidade nossa não está nisso. Nossa fragilidade está porque nós temos um problema que precisa ser tratado, e é tratado por Deus quando Ele nos toca no nosso íntimo para resolver a nossa questão. A fragilidade de Isaías não estava nisso, a gente, na situação que estava acontecendo, estava no fato de que ele era uma pessoa que tinha problemas no seu modo de se relacionar, no seu modo talvez de julgar as pessoas, e ele andava com uma turma que fazia a mesma coisa. Eu não sei qual é a sua, né? Muitas pessoas têm aí, talvez, na sua rede de relacionamentos, dificuldade com o perdão. Tem pessoas que na sua existência, né, estão vivendo e Deus ainda não tocou lá e você ainda não gritou isso. Ai de mim, Senhor, que tenho tanta dificuldade em perdoar. Né? Ai de mim, Senhor, que sou um promíscuo sexualmente falando. Ai de mim que tem essa situação. A gente não sabe, a de Isaías foi essa que foi tocada dessa maneira, né? Então, agora acontece algo que eu achei tão interessante aqui, que o Tiago, meu xará, gente, se é Tiago, é gente boa, vocês já precisam saber disso, tá? Ele ministrou aqui suave como a borboleta, né? E olha aqui que interessante, nós estamos aqui no Antigo Testamento. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui, muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento é o Deus que vem e bate, mata, julga, e só o Deus do Novo Testamento que é misericordioso. Então nós estamos no Antigo Testamento, né? Vamos lá, recapitulando aqui. Deus é soberano. O problema de Isaías era enxergar quem que mandava, não era o rei Uzias, certo? Não eram os assírios, certo? Depois, Deus vai lá e remexe com ele e trata o problema dele, que era alguém com problema aí de usar sua boca, sua fala, para coisas que não eram boas, certo? Então Deus mexe com ele com isso. Aí agora que Deus resolveu, ele gritou e descobriu, o Deus do Antigo Testamento, o que tem que fazer? Bom, Isaías, agora que você já sabe, deixa eu fazer aqui, vamos acertar as coisas. Como é que a gente vai acertar as coisas, Deus? Você traz 50 cordeiros, você traz 10 cabras, né? Vamos, leva lá, vai lá agora no dia da imolação e fica lá. Vai lá que tem que pagar essa conta aí. É isso que Deus faz aqui, gente. Olha aqui, o Deus do Antigo Testamento, sabe? Acontece aqui um evento que eu fiquei pensando nesse evento. Eu faço parte das pessoas, quando leio a Bíblia, eu fico imaginando. Aí sai um anjão lá, um anjo grandão, que só tem um relato dele aqui, né? Serafos. E ele vai, pega lá a brasa no altar, vai lá, toca na boca de Isaías, né? Resolve esse problema. E aí, depois que Deus consertou, organizou a casa, ele reconheceu, ao invés de Deus convidá-lo para o momento de agora pagar a conta dele, Deus faz um negócio que só um cavalheiro faz. E aí é asa de borboleta. Isaías, você sabe aí alguém que eu possa enviar, né?
Não é assim? Hã? Você sabe aí alguém? Será que você tem uma ideia de alguém aí que eu posso enviar? Quem poderia ir por nós, né? E o nós aqui é muito legal, porque, de novo, a ideia do nosso Deus triuno, né? Você sabe de alguém, Isaías? Quem? Quem será, Isaías? Depois dessa obra toda na sua vida, você aí com 18 anos, e agora que ajustamos as coisas, você tem uma ideia de alguém? Quem poderá ir? E vem a resposta de Isaías a essa pergunta de Deus muito bonita. E ele diz o quê? Eis-me aqui, envia-me. Isaías, será que você reconhece alguém? Será que você sabe de alguém? Né, eu me lembrei de quando o ministério de Jesus, o Senhor Jesus, estava crescendo bastante, e as multidões começaram a segui-lo. E o Senhor Jesus, em determinado momento, né, ele aperta um pouquinho o parafuso da turma e tem um pessoal que vai embora. E aí Jesus vira para os 12, para os discípulos, e pergunta para eles: tem gente indo embora, vocês querem ir também? E vem uma resposta muito bonita de Pedro, que diz: a quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem um cântico que a gente canta, que eu disse que tem que consertar a letra, porque o cântico, ele diz para onde, né? Diz, para onde iremos nós? Vocês cantam aqui? Só tu tens a vida eterna. Não, né? Aí lá na igreja eu falei, ó, gente, está errado. Não é o local, é a quem. O texto é a quem. Aí lá na igreja, quando canta, pastor, tem que cantar a quem iremos nós. Né? Que aí fica original. Pastor, quando tem música que tem texto bíblico, o pastor adora. A quem iremos, se só tu tens as palavras de vida? E a minha pergunta aqui, irmãos, para concluir, né, é convidar os irmãos a olhar para isso aqui, né, e diante das crises que cada um de nós temos, pessoais, às vezes mundiais, sociais, olhar para esse momento como uma grande oportunidade de Deus nos deixar mais sensíveis a trabalhar em nós o real problema. Né? E aí é o Espírito Santo que está falando, é Ele que está tocando, é Ele que está ministrando, é Ele que está dizendo. O grito quem vai dar é você. Você que vai dar o grito e vai dizer, Senhor, eu estou perdido, porque, de fato, o Senhor tocou naquilo que tem sido o meu problema. E, após essa faxina, essa limpeza, que você também ouvisse a voz de Deus, perguntando, será que você sabe de alguém que gostaria de ir? Você tem uma ideia de alguém? E será que esse alguém não é você, que está com vontade de ir? E está na hora de você aprender a se ajoelhar e depender de mim? Eu acho esse convite a coisa mais linda do mundo, se tratando do Senhor de todo o universo. A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui. E na sua vida, a atuação de Deus, ela não vai ser muito diferente daquilo que Ele deixou aqui na Bíblia para que a gente pudesse saber, né? Isaías, esse jovem aqui, ele entra, gente, para a história como o maior profeta messiânico. Isaías, jovenzinho aqui, após aceitar isso, me parece que, segundo a tradição judaica, Isaías morre de uma maneira, num martírio, né? Parece que ele foi cerrado ao meio, segundo a tradição judaica. Mas Isaías, ninguém falou de Jesus como Isaías. Isaías, aquele, quando você lê o Salmo 53, sabe, não sei se você tem essa experiência, mas aquele salmo lindo. Isaías que escreveu tudo isso de maneira tão brilhante. Isaías que aqui, cerca de 700, 800 anos antes de Cristo,
falou assim cada detalhe daquilo que aconteceria com a chegada do Messias. Isaías, que aceitou o chamado de Deus: eis-me aqui, envia-me. E aí eu queria convidar você que nessa noite gostaria de dizer isso, após ouvir isso do Senhor. E aí no seu lugar mesmo, a fechar os seus olhos, e não precisa nada mais do que apenas falar com Deus. E você sabe, né, o grito que sai da sua alma, é você quem sabe qual é, e que você aí no seu íntimo pudesse dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu quero poder participar daquilo que o Senhor tem. Talvez a gente não sabe, mas o seu chamado pode não ser para um missionário de tempo integral, mas você é um missionário. Onde está? O que faz? Gente, se esperamos dessa vida, né, se estamos nessa vida, esperamos dela, apenas para comer, beber, se regozijar, ganhar dinheiro aqui, perder ali na frente, trabalhar, é só isso. Será que não tem uma missão, não? Tem. A missão é Deus quem dá e nos chama. E a missão é essa, é pregar o Evangelho a toda criatura, é fazer discípulos de todas as nações. E para isso começa com o momento da gente fazer análise local do mundo, olhar, ter um momento de reflexão, às vezes de crise pessoal. Deus remexer no nosso lixo, mexer, curar a gente, tratar, expor, e a gente dizer: Senhor, eu estou aqui. Um profeta é gente como a gente. Isaías é gente como a gente. Que Deus nos abençoe, que abençoe tua palavra.